Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos do PET Regular, volume 4, para o segundo ano do ensino médio, na sua sexta e última semana. Antes de iniciarmos nosso vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar sua curtida e seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Estamos aí com a meta de chegarmos a 20 mil inscritos. Portanto, eu conto com você, aluno, e com você, professor, para continuar divulgando esses nossos vídeos. E assim, vamos conseguir chegar nessa meta. E qual é a vantagem de você ser inscrito no nosso canal? Você pode obter todos os materiais que eu utilizo na produção dos meus vídeos, tanto em Word quanto PDF, como, por exemplo, os gabaritos das atividades complementares, do PET regular, das avaliações bimestrais. Portanto, se inscreva agora mesmo. Para essa sexta semana e última, nós vamos estudar o eixo temático Cenários da Globalização e Fragmentação. O tema tópico, as novas fronteiras do capitalismo global, os territórios nas novas regionalizações e fronteiras. E a habilidade será analisar as causas e os efeitos da migração clandestina nos países centrais e periféricos. E os conteúdos relacionados, quais são? Fronteira, lugar, território, migrações, refugiados e região. E nós vamos ter também interdisciplinaridade, com língua portuguesa, arte, sociologia, história e filosofia. O tema da aula da semana será África no Mundo Global 2, tá certo? Nessa semana nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o apartheid e a sua rigorosa legislação separatista que foi implantada lá na África do Sul, pessoal, e atingiu todos os aspectos da sociedade. Então, antes de mais nada, vamos entender um pouquinho mais sobre esse termo. O que é o apartheid? Se refere, pessoal, a uma política racial implantada na África do Sul, conforme se mostra este mapa aqui da África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca e os únicos com direito a voto detinha todo o poder político e econômico do país, enquanto a imensa maioria negra que restava, a obrigação apenas de obedecer rigorosamente a legislação separatista, esse preconceito racial e social e econômico. Nesse sentido, esse termo, que significa separação, da língua mais falada na África do Sul, que é afrikaner, e tiveram essas origens lá no idioma neerlandês dos holandeses. O termo apartheid, pessoal, foi um sistema de segregação racial instituído na África do Sul em 1948, pelas elites brancas, que controlava o país e sustentava-se do mito da superioridade racial europeia. Isso é um mito, esse etnocentrismo. E baseava-se na crença de que os homens brancos europeus eram superiores aos negros e outras etnias, e os brancos acreditavam que deveriam viver separados. Por isso, o termo apartheid, separação. Esse termo ficou bem famoso no mundo pelas duras leis segregacionistas, separatistas impostas à sociedade sul-africana durante os períodos de vigência desse sistema. Os não brancos eram proibidos a frequentar os mesmos lugares que os brancos, ter posse de terras, circular livremente pelos territórios e, é claro, participar das decisões políticas do país. Era proibido, o seu direito, então, era cerceado. Durante o século XVII até o século XIX, o território sul-africano foi alvo de disputas entre a Holanda e o Reino Unido, a Inglaterra, que foram interessados principalmente nas minas de ouro e diamante naquela época. O país foi dominado primeiramente pelos holandeses e posteriormente pelos britânicos, que assumiram o poder da região em 1902. E após vencer várias guerras, acabou então apropriando daquelas terras e assim usando aquele espaço, explorando ao máximo. E isso começou então as primeiras leis de segregação racial. Com essas primeiras leis de segregação e posteriormente a própria instituição do apartheid, que transformou o racismo em lei. Algumas normas foram adotadas e contribuíram para a construção do que viria a ser um dos ordenamentos jurídicos mais truculentos da humanidade. Diversas outras leis também foram criadas durante o regime do apartheid. Nós tínhamos aí leis com o intuito de manter a população não branca em condição mais precária, em posição social de marginalização, separada.
né, da população branca. Dessa forma, a elite branca tinha seu poder econômico, político e militar e impedia a ascensão social daquelas raças que eram consideradas inferiores, dos negros. Né? Esses negros precisavam andar, por exemplo, pessoal, com cadernetas por determinação da lei dos nativos, conhecida como Lei do Passe. Esse documento deveria apresentar a política sempre que fosse solicitado. Né? Os locais e equipamentos públicos também eram segregados. Tinham placas, pessoal, que determinavam que somente um europeu, o branco, deveria frequentar aquele local. Podia ser um estabelecimento comercial, uma loja, um supermercado, até mesmo os estabelecimentos públicos. Né? Tinha essa separação dos negros e não negros. Essa divisão de raças, né, que pode ser observada, né, já em 1913, com a Lei das Terras, que dava 90% das terras para os brancos e apenas 10% das terras para os negros. Né? E anos mais tarde, durante esse regime, né, são criadas pequenas pátrias, né, com raças separadas, pátrias que isolavam, né, os negros em determinados locais, tá certo? Então a segregação ela estava enraizada e multiplicada nesta área que hoje nós conhecemos como África do Sul. Pessoal, uma das justificativas desse regime é a concepção, né, do desenvolvimento separado, que explicava que cada raça deve desenvolver sem a mistura com outras. Com isso, os negros recebiam serviços públicos inferiores. Inclusive, a educação oferecida para os brancos tinha uma qualidade bem superior. E nós tivemos uma oposição a esse sistema do apartheid. Né? Teve início lá em 1950, com o Congresso Nacional Africano, CNA, que foi organizada pela população negra e alcançou aí uma desobediência civil. Em 1960, por exemplo, nós tivemos a morte de mais de 67 negros que participavam de uma manifestação. Esse massacre ficou conhecido no mundo todo, né, e geraram vários protestos em partes diversificadas do mundo. Como consequência, essa CNA, né, foi declarada ilegal e o seu líder, na época, o Nelson Mandela, foi preso e em 1962 foi condenado à prisão perpétua. Essa personalidade, né, do Nelson Mandela foi um personagem icônico que lutou contra esse regime, né, do apartheid, né, desde 1918, que quando nasceu, e em 1960 então começou, né, as suas manifestações públicas contra esse sistema. E Mandela militou no Congresso Nacional Africano, liderou, né, a ala jovem do partido, realizando sempre atos de sabotagem e promovendo greves. Né, através dessas pressões por parte dos negros segregados e também o embargo econômico implantado pelo governo norte-americano em 1986. Então, o presidente, né, Frederic de Klerk, ele alterou as leis que restringiam a participação negra e reformulou em sua totalidade a essência racista. Né? Mas a extinção do apartheid teve somente o fim em 1994, né? Quando esse então refugiado Nelson Mandela alcançou a presidência do país. Né? Mandela deixou bem claro que a sua intenção não era criar outro regime segregacionista, separando a minoria branca da maioria negra. A ideia, né, era proporcionar uma sociedade mais igualitária, independentemente do credo, da religião, da cor, da posição social ou econômica. Para tanto, pessoal, os estudos apontam que o problema da segregação racial na África ainda é uma realidade. Além dos negros, é importante ressaltar que os imigrantes chineses e indianos também foram e sofrem segregação, né, por parte desse regime do apartheid. E até hoje lidam com a xenofobia presente naquele país. No entanto, problemas de miséria, injustiça social, desigualdade social entre os brancos e os negros ainda, né, são comuns naquele país. Pessoal, esse foi o vídeo em que eu expliquei os conteúdos propostos do PET regular, volume 4, para o segundo ano do ensino médio, na sua sexta e última semana. Eu só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, deixou sua curtida, seu comentário e compartilhou esse nosso vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.